Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais vídeo aqui no canal. Vamos lá então falar sobre literatura. Hoje nós vamos fechar as biografias. Foram 4 biografias que nós falamos aqui no canal. Hoje a quarta biografia, biografia número 4, que é do Lula. Sim, vamos falar do presidente Lula, da biografia do presidente Lula. Escrito pelo Fernando Moraes. Uma coisa que arrebenta... Comecei errando, né? Essa foto aqui eu acho arrebatadora, né? Dele falando com a multidão. Você que é das antigas e sabe de política sabe que foto é essa. Mas eu vou pedir para você, em primeiro lugar, deixar o seu like, curtir, compartilhar, se inscrever no canal, financiar, chave Pix na descrição. E é isso. Vamos lá então falar sobre Lula. Presidente Lula da Silva. Vamos lá. Fernando Moraes é uma coisa que eu acompanho muito algumas pessoas. Eu acompanho o Fernando Moraes. O Fernando Moraes começou a escrever esse livro lá em 2015. Eu lembro de uma entrevista dele no Jô. Esse livro aqui foi lançado em 2020 ou 2022, não lembro. Mas foi uns 5 anos de pesquisa para poder lançar a biografia. O Fernando Moraes ele lançou várias biografias. Algumas eu já citei aqui, como por exemplo Chateau, que é muito bom. Vou deixar na descrição a biografia do Chateau, se você quiser ver. O Fernando Moraes ele tem um trato com a biografia que é impressionante, que é muito bom. Na biografia do Lula, como eu falei para vocês, ele levou cerca de 5 a 6 anos para poder escrever. Eu vi essa entrevista dele no Jô, que foi muito boa. Ele, nesse livro aqui, do Fernando Moraes, ele tem uma coisa que é interessante, que é muito bacana. Tá? O que o Fernando Moraes faz nesse livro? Primeiro, a gente sempre tem uma história a ser contada, né? Começo, meio e fim. O Fernando Moraes, ele pegou um traço da história do Lula, que foi no auge da Operação Lava Jato, que eu acho que todo mundo conhece o que foi a Operação Lava Jato, que é um flagrante contra a justiça brasileira, né? O Fernando Moraes, então, ele pegou lá na história da Lava Jato, começou a contar a partir dali de como que foi construída a história do presidente Lula, já com a dona Marisa Letícia e coisa e tal. Então, o que aconteceu? Após o presidente Lula sair da presidência da República com 80% de aprovação e com uma história e por aí vai, blá blá blá, o presidente Lula, ele então começa a ser investigado pela Lava Jato, aquele thriller policial que todo mundo conhece. Uma das coisas que o Lula passou foi por uma investigação muito duvidosa do Ministério Público, na época do Deltan Dallagnol, que foi muito interessante, né? Então, nos primeiros capítulos do livro, o Fernando Moraes ele trata de falar sobre a história, sobre como que foi construída essa história, sobre a Lava Jato, como é que foi sobre os olhos da Lava Jato, como que a história foi construída, como é que essa história foi dita, tá? A partir de relatos, a partir de testemunhas, enfim. Tá? Outra coisa que é importante a gente falar sobre a história, esse livro, uma coisa que me chamou muita atenção foi a revista que foi feita no apartamento do Lula. Sim, no apartamento do Lula, onde ele morava, no caso, em São Bernardo do Campo. Agora esqueci. No Instituto Lula, enfim. Outra coisa que é importante falar, que foi interessante, foi muito legal, foi quando o Fernando Moraes falou de como um grampo foi colocado, uma escuta foi colocada no apartamento da Marisa Letícia, né? A dona Marisa estava fumando, quando de repente, sem ela saber, os investigadores da Lava Jato colocaram um grampo ilegal, né? No apartamento dela. E como o próprio Lula nunca se negou a falar nada, ele sempre esteve de prontidão para poder dialogar com os investigadores, certo? Então,
outras coisas que são importantes serem mencionadas nesse livro. Entre essas coisas estão, por exemplo, quando o Lula foi para o sindicato dos metalúrgicos do ABC, quando ele foi cercado por manifestantes que não deixavam ele sair. Tá? Isso nos primeiros capítulos do livro. Tá? Na primeira metade do livro tem tudo isso. Você vai ler, vai encontrar. Estou dando spoiler do livro, né? Que pessoa maldosa sou eu. Enfim, cortaram a água do sindicato, tiveram que ter apoio de um caminhão-pipa para poder ter água potável lá dentro. Né? Do outro lado do prédio dos sindicatos metalúrgicos do ABC tinha lá uma equipe da TV Globo flagrando tudo para poder dar indícios do que estava acontecendo em tempo real, que é algo bem peculiar e interessante a se debater, né, na ética jornalística. Na segunda metade do livro, o Fernando Moraes vai falar da construção do homem Lula. Quem foi Luiz Inácio Lula da Silva antes de ser Lula? O Lula, então ele vai falar desde a construção dele como, por exemplo, presidente de sindicato, da história dele em Pernambuco, lá em Garanhuns, a construção política do Lula, como eu falei para vocês, tem essa foto, por exemplo, na contracapa, nas primeiras páginas do livro, que eu acho avassaladora. Por exemplo, todo mundo se lembra, sabe, né, ou deveria saber, o Lula foi sindicalista, né? Essa foto aqui, como é que tá pegando aqui no foco? Essa foto aqui foi um retrato feito na época que ele era presidente do sindicato, todos metalúrgicos, lá no ABC. Tá? E o livro é cercado por documentos, né? O que torna a leitura muito mais agradável. Né? Época que o Lula foi preso, na época da ditadura militar. Né? Livrinho, essas imagens aqui dele no convívio familiar, enfim. Opa, tem um papelzinho caindo aqui. Bom, tá em branco, ninguém sabe o que é. Mas enfim. No começo, por exemplo, da fundação do PT. Olha que lindo. Olha que legal. Olha que lindeza. Pois é. Então, esse livro aqui é cercado por documentação histórica, fotográfica, que o Fernando Moraes teve acesso, que foi um trabalho único. Eu vi um vídeo ontem do Leandro De Mori, que é editor-chefe do The Intercept Brasil, falando sobre um conceito que é da Vaza Jato. Mas não é um demérito para o livro é muito bom. É isso. Usar, lutar, usar, vencer, das regras importam. Até o próximo. Acabou. Tchau.